Fala rapaziada, meu nome é Kevin Medeiros e não sei se vocês sabem, eu moro aqui em Jardim Bangu há 29 anos, ou seja, desde que eu nasci, né? E hoje, pela primeira vez, eu estarei visitando o estádio do Bangu, mais conhecido como Moça Bonita. Aqui, esse bairro onde eu moro é mais conhecido como a amostra grátis do inferno, de tão quente que ele é. E por incrível que pareça, hoje será às 7 horas da noite e não vai estar tão quente como deveria ser, como todo santo dia é. E essa partida é a primeira rodada do Campeonato Carioca 2025 entre Bangu e Portuguesa. E sem mais enrolações, seja bem-vindo ao meu canal. A história do futebol no Brasil começa em um lugar inesperado. Bangu, um bairro operário no Rio de Janeiro. Tudo começou em 1894, quando Thomas Donohoe, um escocês que trabalhava na fábrica de tecidos de Bangu, trouxe uma bola de futebol na bagagem e organizou a primeira partida do esporte no país. Enquanto o futebol ainda engatinhava em outros lugares, em Bangu, ele já fazia história. 10 anos depois, em 1904, nascia o Bangu Atlético Clube, com uma essência inclusiva e pioneira. Foi um dos primeiros clubes a aceitar operários e negros em suas fileiras, rompendo as barreiras sociais de um esporte elitista. Anos mais tarde, o clube viveria sua era dourada sob o comando de Castor de Andrade, uma figura polêmica, mas essencial para o Bangu. Castor não era apenas um patrono, era a alma do clube. Nos anos 80, ele levou o time a disputar de igual para igual com os grandes do futebol brasileiro. O vice-campeonato brasileiro de 1985 foi o auge dessa época, marcando um momento de glória que jamais seria esquecido. Mas, com a morte de Castor em 1997, o Bangu entrou em declínio. Sem sua influência e apoio financeiro, o clube enfrentou dificuldades. A falta de recursos e o afastamento do cenário nacional fizeram o gigante adormecer. Até 2025, o Bangu continua resistindo. Competindo nas divisões inferiores, o clube mantém viva sua história por meio de sua torcida apaixonada, que nunca deixou de acreditar. Em Bangu, não se fala apenas de um time, mas de um legado que começou com Thomas Donohoe e alcançou seu auge com Castor de Andrade. Hoje, o sonho de um futuro glorioso permanece vivo, embalado pela memória de um passado que nunca será esquecido. Aqui estou eu agora no Moça Bonita, né? O estádio é bem pequeno, torcida raiz. Então, cara, torcida bem calorosa e tal. Eu espero que seja um jogo maravilhoso. E vou te falar, nesse campo aqui já jogou vários jogadores que pisaram na Europa. Tipo o Deco, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano e também Clarence Seedorf, aquele jogador holandês que ganhou 4 Champions League. 2 pelo Ajax, 1 pelo Milan e 1 pelo Real Madrid. E o mais icônico é que estava no banco de reserva, bem exatamente ali no fundo. Eu não posso ampliar tanto porque vai ficar uma merda o meu telefone se ampliar, né? Então eu espero que vocês curtem o jogo. Vai pra cima deles, Bangu! Faz um golaço, viado! Não, cara, que pariu! Vamos! Meu Deus! Vamos!
E aí, VZ, tá curtindo o jogo? Tô nada, o time é muito ruim. Primeira vez, mano, dele aqui no Moça Bonita. Tá ligado? Imagina se fosse Moça Feia. Pô, não tem como. E aí, Marco? Tô gostando, primeira vez nós três. Caraca, faz 3 não, cara. Ah, é verdade. Primeira vez de nós. É, porque não pode fazer 3? Mas fala nós. Nós. Sabe que nós é outra facção, né? É? Sabia não. Antes que volte o jogo, foi? Então, gente, você acha que a morte do Castor de Andrade impactou diretamente o declínio do clube? Sim, com certeza. Porque antigamente a gente via uma mocidade mais forte, um Bangu mais forte, e todo mundo reunido e sempre chamava a torcida para o Bangu. Agora você olha para o estádio, olha só, Radar, só tem isso aqui só. Então eu acho o seguinte, o Castor, ele era o cara do Bangu, cara. Ele chegava lá, ele botava moral lá dentro e agora, infelizmente, o único lateral que a gente tinha foi vendido para o Flamengo, agora a gente não tem mais jogador. Então a gente está com a galera da divisão de base, mas mesmo assim eu acho que o Bangu está numa vibe muito boa, muito boa. Só que desse jogo agora saiu muito bom. Tipo assim, 0-0, tá no lucro. Como era a atmosfera em Moça Bonita nos dias de jogos grandes naquela época? Época da década de 80? Isso. Fantástico, né? Era público de 5 a 8 mil pessoas aqui no estádio, só de banguense. O Castor colocava carro de som chamando o público e era sempre casa cheia. Mas também o time favorecia. E você, como você descreveria a era de ouro no Bangu nos anos 80, especialmente o vice-campeonato de 85? Maravilhosa, mas ficou manchada aquela baixaria, aquela roubalheira que fizeram com o Bangu em 85. Tanto no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, quanto no Campeonato Carioca contra o Fluminense. Uma tremenda roubalheira. Muito triste, a gente até hoje, isso ficou marcado nos corações dos grandes banguenses. Sofremos até hoje, né? Com certeza. Sofremos até hoje. Com certeza. Que loucura. Não dá para esquecer. E para vocês dois, se pudesse escolher um único momento do Bangu para reviver, qual seria e por quê? O título da Taça Rio em 87, né, Paulão? Maravilhoso. Fizemos três gols do Botafogo. Chama a torcida do Botafogo. Falecido Russão. E com 20 minutos de jogo do primeiro tempo, ele retirou a faixa da folgada, aquela torcida dele. E só alegria, só alegria, só alegria. E a maior exibição que o Bangu fez no Maracanã, e eu acho que foi a maior exibição do time carioca contra o Brasil de Pelotas na semifinal do Campeonato Brasileiro de 85. Que maravilha. Foi a maior exibição que um clube carioca fez no Maracanã. Este senhor aqui, ele vivenciou o Campeonato Brasileiro de 85. Agora, me explique os melhores momentos que você lembra daquela época. O Bangu, quando o Maria saiu do nosso campo, fez o gol, o bandeirinha foi para o meio de campo. E o juiz não deu gol. Mas no fim do ano, inexplicavelmente, na finalista do Fluminense, o Moisés barrou o Cláudio Adão, que era o maior artilheiro do campeonato, sem explicação até hoje. O Reit não ia conseguir roubar todo o lance do Moisés, ou do Cláudio Adão. Que é isso? Não, é verdade, eu estava lá. O Cláudio Adão foi artilheiro do campeonato. Na final, ele barrou o Cláudio Adão e nunca explicou isso. Assim, o Bangu daquela época, de 85, ela se equiparava hoje em dia com qual time da Série A, atualmente? Todos. O time era muito bom. Inclusive Flamengo, Palmeiras. Todos. Era melhor. Sério? Sim, O Bangu venceu o Internacional dentro do Beira-Rio por 2-1. O Bangu venceu o Palmeiras dentro do Parque Antártico. Nós fomos campeão gaúcho, a gente não perdeu nenhum jogo para time gaúcho. Mas o Bangu era tão bom que o Dr. Castor aceitou um jogo só com o Curitiba. Todo o campeonato foi 2, porque era um jogo já ganho. Se tivesse 2 partidas, nós ganhávamos lá e empatava aqui. O Dr. Castor aceitou pela primeira vez no Brasileirão uma partida só. Uau! Foi, confiando, não foi? Não teve. Bangu eternamente Bangu. Pode ir. Galera, o Bangu infelizmente perdeu
E o jogo foi até interessante, torcida calorosa. Então, por aqui eu encerro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Até a próxima.